Mais de 70 mil pessoas no Maracanã para a final da Recopa. Enquanto o Flamengo decide o título, o Vasco nos bastidores tenta virar a chave, com a venda da SAF para Marcos Lamáquia e a chegada do possível novo treinador. E não para por aí não, hein? Também tem informações quentes de Botafogo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Santos. Hoje o giro tá pesado. Fala, família do Voz Esportiva, eu sou o Magno Martins e venho aqui hoje para contar para vocês tudo que vem acontecendo no mercado da bola nessa quarta-feira. Vamos começar com o assunto do Flamengo. Flamengo que amanhã enfrenta o Lanús pelo segundo jogo da final da Recopa. O Flamengo perdeu de 1-0 aqui na Argentina e joga amanhã com mais de 70 mil pessoas. O Maracanã vai estar um caldeirão para poder reverter o resultado. Uma vitória simples com um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis e qualquer placar que o Flamengo ganhe de 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo é campeão da Recopa. Seria o segundo título que o Flamengo ganharia internacional no Maracanã. E mais uma notícia do Flamengo, o Wallace Yan tenta nova brecha no time do Flamengo, porque a negociação dele com o Red Bull Bragantino foi frustrada. Com isso, o jogador continua no Flamengo e vai tentar agora conseguir o seu espaço novamente no clube. O Vasco da Gama que segue na busca dos seus treinadores, do novo treinador, e a manhã de hoje começou muito quente com 3 nomes, que eram o do Arthur Jorge como alvo principal, e o Renato Gaúcho e o Marcelo Gajardo também como possível contratação. Só que o Arthur Jorge agradeceu a lembrança do clube brasileiro, vascaíno, Só que ele falou que pretende seguir até o final do seu contrato, o seu contrato com o Al Rayyan da Arábia Saudita. Com isso, o Vasco abriu negociações com o Marcelo Gajardo. Eu não acredito que o treinador viria agora, porque ele ainda vai fazer um jogo de despedida pelo River, e ele acabou de sair de mais um trabalho que não foi bacana, foi frustrado para ele, e já entrar em outra bomba relógio como é o Vasco da Gama, eu acho muito complicado. Eu acho que no final dessa pequena novela, vamos dizer que é um curta-metragem, o Vasco vai acabar fechando com o Renato Gaúcho, que é o treinador que nos últimos 10 anos do futebol brasileiro é o que mais entrega ponto no campeonato brasileiro. Ninguém fez mais ponto que ele. É um jogador que entende, é um treinador que também entende de campo e bola, entende de vestiário, tá morando no Rio de Janeiro e é a segunda vez que o Vasco procura ele. E eu acho que agora ele não negaria a proposta do Vasco, até que foi o primeiro clube de projeção nacional a dar uma oportunidade para ele como treinador. Vamos ver o que acontece nos últimos dias, porém, ele acredito que vai ser o treinador do Vasco e o nome da vez aonde o Vasco tem que focar. E falando do jogo de amanhã contra o Santos, o Vasco, o treinador Bruno Lazzaroni deve promover a estreia do Marini Nestroza como titular. Vai ser a primeira vez que o jogador vai começar como titular uma partida oficial pelo Vasco. Tomara que o jogador surpreenda, assim como o Vasco tem pressão, o Santos também está com muita pressão, mas é como se a granada tivesse sem pino na mão do Santos. Espero que o Vasco se aproveite disso. Notícia do Flusão, rapaziada, o tricolor das Laranjeiras, o volante do Fluminense, Martinelli, cria da base, que já foi especulado muitas vezes na Europa, só que ainda não foi, renovou o seu contrato até o final de 2030 com o Fluminense. Com isso, o jogador vai mostrando que vai ter uma carreira longeva nos tricolores laranjeiras e mostra também muita gratidão do clube, o que revelou, e a torcida do Fluminense que em algum dia criticou ele até pouco tempo atrás. Cara, Martinelli é um jogadoraço e poder contar com ele até 2030 é um sonho para qualquer time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Notícias do Fogão, rapaziada. O Botafogo oficializou a proposta de compra do goleiro Matheus Magalhães, que joga hoje na Estrela Vermelha da Sérvia. O Alvinegro apresentou uma proposta de 3,5 milhões de euros para ter
o goleiro em definitivo. Depois que o John saiu e foi jogar no Nottingham Forest na Premier League, o Glorioso vem sofrendo muito, né? Debaixo da trave com o Léo Link, com o Neto, seus goleiros. Ninguém conseguiu se fixar ainda. E eu vi os melhores momentos do Matheus Magalhães, goleiro brasileiro que joga na Sérvia, já jogou pelo América Mineiro. E o DVD do cara é bom, hein, rapaziada? Pessoas perto do jogador falaram que por ele já estaria no Rio de Janeiro. E aí, galera alvinegra, apoia essa contratação do Botafogo ou não? Comenta aí que eu quero saber. Agora vamos falar de Palmeiras, rapaziada. O Palmeiras que em 2026 só contratou Marlon Freitas e John Arias. Eu diria nada mais, nada menos que Marlon Freitas e John Arias. O clube continuou com a base que tinha no passado e ainda deu mais uma encorpada com 2 jogadores de ponta. O Marlon Freitas e John Arias, que são um dos 2 últimos aí campeões da Libertadores. 2023, John Arias pelo Fluminense. 2024, Marlon Freitas pelo Botafogo e capitão. E o John Arias em 2025 chegou na final do Mundial de Clubes com o Fluminense jogando muita bola. O jogador foi para o futebol inglês, não conseguiu ter uma boa passagem e retornou ao Brasil, né, contrariando muita gente que achava que ele ia para o Fluminense, porém ele fechou com o Palmeiras e chegou como a grande contratação da temporada da porcada. E o treinador Abel Ferreira, deixou uma aspas falando que agora só falta para fechar o elenco para o ano, que ele estaria se referindo ao Paulinho, que segue fora por tratamento de contusão. E agora vamos falar do Peixe. Rapaziada, a torcida do Santos foi protestar na porta do CC perguntando: e aí, pagaram o transfer ban? Torcida segue revoltada porque o Santos não consegue contratar jogadores tendo o transfer ban na FIFA e está indignada com o clube. E além disso, o craque, a estrela do futebol brasileiro, estrela santista Neymar, falou que o time tem que melhorar muito após a eliminação na semifinal para o Novo Horizontino. São Paulo estaria preocupado com a possível saída de Hernan Crespo para assumir o River Plate da Argentina, tendo em vista que Marcelo Gallardo não vai seguir no comando? Eu explico para vocês. O Crespo que começou a temporada 2026 com tudo no São Paulo. São Paulo hoje é líder do Campeonato Brasileiro, junto com Bahia e com Palmeiras. Está na semifinal do Campeonato Paulista, ganhou grandes clássicos, ganhou do Flamengo, está jogando um futebol redondinho que está bonito de se ver. E a diretoria paulista fica tranquilo com essa questão, porque acha que o treinador não deixaria hoje o comando do clube para poder assumir o River Plate, que também não anda muito bem das pernas. Com isso, a direção tricolor quer tranquilizar o seu torcedor, dizendo que Hernan Crespo vai continuar no cargo até o final da temporada. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do giro de notícia aqui do Voz Esportiva e eu termino com 2 perguntas aqui para vocês. Se o Vasco conseguir fechar mesmo a SAF, o Vasco muda de patamar? Tem que pensar num grande treinador para um trabalho a longo prazo, porém o Vasco precisa um trabalho imediato, que o Vasco está na zona de rebaixamento no momento do Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo ganhar a Recopa? Mais um título internacional para o Flamengo. Vai continuar com o título do time a ser batido hoje nas Américas? Vai continuar como o Rei da América? Eu quero saber de você, torcedor. Comenta aqui para a gente poder estar trocando ideia com geral e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu? Porque aqui no Voz Esportiva o torcedor também tem voz. Beijão. Tchau.